Caminhoneiro encontra mulher de vermelho em noite chuvosa e vive experiência assustadora. Miguel puxou o freio do caminhão, o ronco do motor se silenciou e a pneu fez um barulho agudo ao tocar o chão molhado. A tempestade lá fora parecia querer engolir o mundo. Gotas enormes se estilhaçavam contra o para-brisa, formando um manto espesso de água. Ele se espreguiçou no assento, buscando um pouco de conforto depois de horas na estrada, e decidiu que precisava de um descanso. O posto à beira da estrada estava deserto, suas luzes amarelas piscando como almas perdidas na escuridão. Apenas o cheiro de café e gasolina enchia o ar. Foi quando, no meio da escuridão, uma figura surgiu. Uma mulher vestida de vermelho, com cabelo molhado colado à pele. Seus olhos brilhavam como lanternas em meio ao temporal. Miguel ficou paralisado. O instinto gritava para que ele seguisse em frente, mas a curiosidade misturada com compaixão o levou a parar. Ela pode estar precisando de ajuda, pensou. O coração acelerou. Ele respirou fundo e, com um movimento resoluto, abriu a porta do caminhão. "Oi, moça, o que aconteceu?" perguntou, a voz mal conseguindo competir com o estrondo do trovão. "Meu carro quebrou", respondeu ela, a voz baixa e trêmula. "Posso te ajudar a chegar a um lugar seguro." A mulher entrou, o cheiro do seu perfume misturando-se com o aroma do café. Miguel sentiu um frio na espinha. Aquela não era apenas uma carona. Era uma bola de neve de incertezas. À medida que a viagem prosseguia, a atmosfera no caminhão começou a mudar. A mulher conversava suavemente, falando das suas dores, de perdas e segredos que pareciam estar guardados em cada palavra. Era como se ela estivesse puxando algo profundo dentro dele. Miguel começou a lembrar de sua infância, do medo e da tristeza que sempre o acompanhavam. Eram memórias cortantes que visitavam sua mente em momentos de solidão. A chuva batia incessantemente no teto, criando um ritmo quase hipnótico. Mas havia algo mais. Miguel percebeu que as condições lá fora pareciam mudar com o coração da mulher. O céu escurecia, os relâmpagos iluminavam brevemente o rosto dela, e um ar gélido invadia o caminhão. Ele tentava entender o que estava acontecendo, mas quanto mais tentava, mais confuso ficava. As vozes que ela trazia à tona pareciam se misturar com as suas, criando um vórtice de lembranças. E então, tudo se tornou claro como cristal. A mulher não era apenas uma estranha com problemas. Ela era um reflexo de seus próprios demônios. O que era ela, senão a manifestação de todos os remorsos que ele tentava esconder? A cada milha percorrida, ele sentia a realidade se desmanchando entre os dedos, como água em suas mãos. Agora, a verdadeira batalha não era contra a tempestade lá fora, mas dentro de si mesmo. E se eu não conseguir enfrentar isso? Pensou Miguel, enquanto uma nova onda de tensão corria por suas veias. O coração lutava contra o racional. Ele sabia que precisava decidir, enfrentá-la ou fugir. O passado se fechava como um nó em sua garganta. O que aconteceria se ele deixasse aquela mulher à mercê da tempestade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel sentia o peso da decisão apertando seu peito, na dúvida sobre enfrentar aqueles demônios internos ou deixar a mulher à mercê da tormenta. A tensão no ar se intensificou. A chuva não dava trégua, e então um clarão cortou o céu. Ele olhou rapidamente para a estrada,
mas ao voltar os olhos para a passageira, viu algo que o deixou congelado. A mulher não estava mais ali. Em seu lugar, havia um vazio que parecia se expandir junto com o desespero que brotava. Miguel piscou, incrédulo. O que era aquilo? Olhando para os lados, ele viu que a força da tempestade aumentava, mas não se movia para frente. Seu coração acelerou, até que uma risada baixa e ecoante ressoou dentro da cabine. Ele se virou, mais rápido que um relâmpago, mas a mulher de vermelho não estava no banco. Ela estava atrás dele, gritando subitamente: "Você não pode fugir de mim, Miguel." Com isso, uma onda de emoção o atingiu, um misto de amor e dor, como um eco distante que se recusava a silenciar. "Quem é você?" ele questionou, sentindo-se como se estivesse na borda de um pesadelo. Os olhos dela agora brilhavam de maneira perturbadora, um verde intenso que parecia absorver toda a luz à sua volta. "Eu sou tudo o que você esqueceu, o que você levou para a sepultura sem olhar para trás." Miguel sentiu um frio na espinha. "O que você quer de mim?" perguntou, quase um sussurro. A busca desesperada na sua voz refletia uma verdade que nem ele compreendia. A revelação dele estava escorrendo como água entre seus dedos. Ela se aproximou e a atmosfera no caminhão mudou. Ele podia sentir a carga de emoções se acumulando. "Você me abandonou, me trancou." A voz dela se tornava cada vez mais intensa, quase explosiva. Ele percebeu que seus medos e arrependimentos estavam agora materializados em uma pessoa. A tempestade lá fora parecia um eco da tempestade interna de Miguel. Relâmpagos iluminavam tudo, e cada clarão mostrava um rosto familiar bem atrás da mulher. Sua irmã, Laura, que ele não via há anos. Mas a imagem era distorcida, como um reflexo quebrado. Ele não pôde evitar que os olhos se enchessem de lágrimas. "Laura, é você?" ele perguntou, lutando para entender. Sim e não. A mulher se dividia em fragmentos de todos os momentos que ele tentara suprimir. Ela não era apenas sua irmã. Era o lamento de todos os que ele havia perdido. O vazio que deixou ao partir era agora uma tempestade de mágoas. "Eu não fui embora. Você me deixou partindo para nunca mais voltar." A dor escorria de cada palavra. Miguel sentia as estruturas de sua vida ruírem, e sua mente era um turbilhão. "Eu fiz o que tinha que fazer." Defendeu-se, mas a confiança vacilava. "O que você fez foi se esconder. Olhe para mim. Você quer ignorar seus erros e seguir adiante?" Com isso, um trovão ribombou, quase como se a natureza concordasse com suas palavras intensas. Miguel estava em um beco sem saída, com a verdade esmagadora pressionando suas costas. O que ele deveria fazer agora? A mulher estava ali, pulsando em sua vida como um espectro das dolorosas consequências de suas ações. A decisão estava na ponta da língua, mas a pergunta ecoava. E se eu não conseguir enfrentar isso? Ele olhou para frente, para a estrada emaranhada pela chuva, e se perguntou se podia realmente escapar. O passado não parecia apenas um peso, mas uma tempestade pronta para arrastá-lo em qualquer direção. O que ele escolheria? Encarar seus demônios ou se deixar levar por aquela torrente arrasadora? "Você está pronta para a verdade, Miguel?" A mulher perguntou novamente, agora mais próxima. E antes que ele pudesse responder, um relâmpago cortou o céu, iluminando a cabine toda, e a imagem de Laura desapareceu, deixando apenas silêncio aterrador e uma inquietação. Insuportável. O que realmente aconteceria quando a verdade finalmente fossem reveladas? O silêncio ensurdecedor tomou conta da cabine. Miguel ainda estava tentando processar o que acabara de acontecer. Aquela mulher, Laura, ou o que quer que ela representasse, tinha desaparecido como fumaça, e ele se sentia flutuando entre a realidade e a alucinação. O coração batia descompassado e a pressão em seu peito era insuportável. Um relâmpago iluminou o céu de novo, e a chuva parecia se intensificar.
como se o próprio universo estivesse reagindo à sua dor interna. Ela não pode ter ido embora, Miguel murmurou para si mesmo. Tentou se concentrar na estrada, mas os pensamentos giravam na sua mente como um furacão. E foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. Um barulho repentino ecoou, diferente do trovão. Ele olhou para o retrovisor e o que viu o fez prender a respiração. Uma figura se aproximava a toda velocidade, um farol brilhante cortando a escuridão. Um carro conhecido, um carro que ele conhecia bem. Era o veículo de Laura, o mesmo que ela dirigia quando teve o acidente. Uma onda de angústia lavou Miguel. Por que isso estava acontecendo? Era um truque da mente dele ou a realidade havia se tornado uma prisão de lembranças? Sem pensar duas vezes, ele pisou no freio, deixando os pneus cantarem na água enquanto o carro do passado se aproximava. Mas o que ocorreu a seguir o deixou em choque. O carro não parou. Ele atravessou a estrada à frente, como um fantasma atravessando a névoa. Miguel apenas teve tempo de ver o rosto da mulher no volante. A expressão dela era de desespero, e em um instante ela se virou e olhou diretamente para ele. Nos olhos dela, Miguel viu um desespero que foi como um punhal cravado em seu coração. Laura, ele gritou, a voz ecoando na cabine, mas foi apagada pelo som da tempestade. O carro desapareceu na escuridão da noite, como se nunca tivesse existido. Um novo trovão soou e Miguel teve a sensação de que a tempestade havia se tornado ainda mais feroz, refletindo a turbulência dentro dele. Desesperado, Miguel começou a acelerar, a mente zumbindo com perguntas que não tinham respostas. O que acontecera com Laura? O que isso tudo significava? Ele se sentia preso em o ciclo de dor e arrependimento, como se o caminho que estava percorrendo fosse uma metáfora para seu próprio estado emocional. As lembranças de sua irmã se acumulavam, uma avalanche de emoções que ele lutava para controlar. Mas quando ele menos esperava, uma voz ecoou em sua mente. Você não pode fugir de mim, Miguel. Era a mesma voz que agora preenchia o espaço vazio após a aparição de Laura. Ele olhou em volta, ofegante. Algo o atingiu como uma avalanche. E não era somente a imagem de Laura ou a mulher de vermelho, mas a própria voz dele, gritando um pedido de socorro, um pedido para confrontar seus próprios demônios. E aí, como um relâmpago cortando a escuridão, uma ideia insuportável surgiu. Miguel lembrou-se de uma conversa que teve com Laura antes do acidente, promessas que ele não cumpriu, dívidas que nunca saldou, um segredo que, se revelado, poderia mudar tudo. A imagem dela em perigo forçou-o a pensar, e agora, enquanto a tempestade rugia lá fora, ele percebeu. Aquela não era uma simples carona para o passado, mas uma oportunidade de encarar a verdade que ele vinha evitando a vida inteira. Mas o que ele não esperava foi a lembrança do acidente surgir com uma clareza devastadora. O carro envolto em chamas, a sirene das ambulâncias e o olhar frio da verdade. O que se passou era mais do que ele poderia suportar. Um momento pegou sua atenção. Ele não estava sozinho naquela noite chuvosa. Olhando para o lado, ele viu um reflexo no vidro. Não era a mulher de vermelho, nem sua irmã, mas outra figura. Uma pessoa que ele nunca imaginou que voltaria a ver. Não, ele sussurrou, o coração parando de bater por um segundo. Era ele mesmo, mais jovem, com traços inconfundíveis e o semblante ingênuo. Mas como? As perguntas se aglomeraram, as respostas voando como as gotas de chuva pelo para-brisa. Ele precisava de uma resposta, mas ao invés de encontrar alívio, tudo o que sentiu foi um peso esmagador. Uma verdade estava prestes a se revelar, e a tempestade não pararia até que o que estava escondido viesse à tona. Miguel sabia que a resposta poderia não apenas salvar a ele, mas também a alguém que amava
ou destruir tudo de uma vez. O que aconteceria agora? Ele tinha que decidir se era tempo de se libertar ou se deixaria os fantasmas arrastá-lo para sempre. Miguel sentia seu coração em tumulto. O passado gritava sua verdade e ele estava à beira do abismo. O reflexo no vidro era quase um fantasma, lembrando-o de tudo que tentara esquecer. Mas o que ele não esperava era que ali, no ápice daquele sonho ou pesadelo, uma nova verdade surgisse, explodindo como um raio na tempestade. Foi quando viu algo fora do comum. Um brilho intenso surgiu à distância, cortando a escuridão como se fosse um farol em meio ao mar revolto. Mas não era um carro qualquer. Era um carro da polícia. Miguel sentiu o estômago embrulhar. O que eles estão fazendo aqui? Pensou. Agora, tudo parecia muito real, como se houvesse um destino maior aguardando por ele àquela altura. À medida que o carro se aproximava, ele percebeu que o policial dirigindo estava se aproximando muito mais do que o necessário. O coração disparou. Isso não é bom. O veículo de polícia passou a poucos centímetros do caminhão, e então algo que parecia impossível aconteceu. A figura na cabine do policial era familiar. Miguel olhou mais de perto e seus olhos se arregalaram. Era o pai de Laura. Ele estava ali, com um olhar fixo, atravessando a linha tênue entre passado e presente. Papai? Miguel mal conseguiu sussurrar, enquanto a realidade parecia escorregar entre seus dedos. O policial virou a cabeça lentamente, e o peso do olhar dele cavou um buraco no peito de Miguel, como se todo o arrependimento do mundo tivesse se instalado ali. Miguel não conseguia processar. Como você? As palavras falharam. Recuou em sua poltrona como se o espaço entre eles fosse um abismo. Mas o seu pai não respondeu. Ele apenas olhou com uma expressão tão intensa que Miguel quase podia sentir a carga emocional atravessando o ar. A chuva caía com uma fúria quase ritualística ao fundo. Só então o rádio do policial zumbiu, interrompendo o silêncio. A voz rouca de um operador era cortante. Estamos em 23 IM. A testemunha, aquela mulher de vermelho. Ela sabia de tudo. Miguel sentiu um frio percorrer suas veias. A mulher de vermelho? Ele lembrou-se da figura mística ao seu lado, a representação dos seus fantasmas. Mas ela não é real, é apenas um reflexo da minha culpa. O que você fez, Miguel? A pergunta penetrante do pai cortou sua mente como um grito no meio da tempestade. O que aconteceu naquela noite? Você sabia o que estava fazendo? A brutalidade de suas palavras ecoou, e Miguel sentiu os sentimentos de amor e ódio jorrando. Como ele poderia acusá-lo de algo que não compreendia? Mas para seu horror, Miguel sabia que ele estava certo. Eu não quis. Eu nem sabia. Miguel mal conseguia articular. Ele se lembrou do acidente, daquelas horas terríveis em que o mundo desmoronou. As imagens subiam como fumaça. Laura, ele, a noite fatídica, um segredo sufocante. De repente, tudo se uniu. O que você queria que eu fizesse? Eu não podia suportar. No momento em que as palavras deixaram sua boca, a atmosfera no caminhão mudou outra vez. Um clarão iluminou tudo ao redor, e em um sopro, a figura da mulher de vermelho ressurgiu ao seu lado, mais poderosa, mais intensa. Você deixou a verdade me consumir, irmão, ela gritou. O eco de sua voz ressoou, criando uma tempestade ainda mais feroz dentro do caminhão. Você foi o culpado pelo acidente de Laura. Você não a ajudou. O pai de Miguel vociferou. O choque foi como um golpe no estômago. Miguel ficou paralisado. As peças do quebra-cabeça se encaixaram de forma sombria. Laura não era apenas uma perda. Ela era uma luz que ele deixara apagar. Não, não, Miguel gritou, mas sua voz perdida na torrente da tempestade,
Ele era o verdadeiro culpado. A mulher de vermelho não era um demônio, mas a manifestação de sua própria consciência, a manifestação de seu doloroso arrependimento por não ter feito o que era certo. Com isso, tudo pareceu colapsar ao seu redor. A cabine do caminhão se encheu de um vórtice de lembranças e culpa, e ele sentiu que estava sendo puxado para um abismo. O que ele faria agora? Poderia enfrentar a verdade que tinha evitado por tanto tempo, ou se perderia para sempre na escuridão que ele mesmo criara. Com cada gota de chuva que batia no teto, uma nova dúvida surgia. E então, ao fundo, uma nova voz se fez ouvir, mais suave, mais profunda. Miguel, se você não enfrentar isso agora, será tarde demais. Ele olhou para o retrovisor mais uma vez, esperando ver os rostos conhecidos de Laura e seu pai. Mas o que viu só trouxe mais desespero. Uma estranha figura se aproximava, deslizando pelo caminho, o olhar fixo em seu caminhão. Uma nova revelação estava prestes a ser revelada, e Miguel sabia que essa era apenas a ponta do iceberg. A verdade seria bem mais devastadora do que ele poderia imaginar. Miguel ainda estava no meio do turbilhão emocional quando o carro da polícia desapareceu na tempestade. Mas o eco das palavras do pai o envolvia como uma neblina pesada. A mulher de vermelho, ao seu lado, parecia pulsar com uma energia quase elétrica, e o silêncio entre eles estava prestes a ser quebrado. De repente, um estrondo interrompeu a cena. Um impacto violento fez o caminhão balançar. O coração de Miguel pulou no peito. Ele olhou para a estrada, e o que viu o deixou em choque. Um carro havia batido na lateral de seu caminhão, e as luzes piscantes iluminavam a cena. Miguel não conseguia acreditar. O acidente não era apenas uma lembrança, mas uma realidade acontecendo bem diante dele. O carro que colidiu tinha as mesmas cores do antigo carro de Laura. Ele ficou paralisado, a consciência se fragmentando entre a realidade e os demônios do passado. A mulher de vermelho gritou, mas sua voz soava longe, abafada pelo rugido da tempestade. O pânico tomou conta de Miguel. Ele pulou para fora do caminhão, o chão escorregadio, fazendo com que ele hesitasse. O que estava acontecendo? Por que aquele carro se parecia tanto com o de Laura? Ele correu em direção ao veículo. A chuva caía torrencialmente, misturando-se com a adrenalina que pulsava em suas veias. Ele chegou ao carro e o primeiro que viu foi a figura desmaiada no banco do motorista. O rosto estava oculto pelas sombras, mas uma expressão familiar pintava o contorno. Laura! Gritou desesperado. A mulher de vermelho estava atrás dele. Mas suas feições estavam impossíveis de decifrar entre a torrente que a cercava. Ele abriu a porta rapidamente. Por favor, não. Sua voz falhou. A mulher no banco estava sem movimento, apenas respirando com dificuldade. Miguel inclinou-se, tentando perceber se era mesmo Laura. Coração acelerado, ele afastou o cabelo que caía sobre o rosto dela. E quando conseguiu ver, a verdade foi mais devastadora do que ele imaginava. Não era Laura. Era outra mulher. Um rosto igualmente familiar, mas que não via há anos. Era Sofia, sua ex-namorada. Não, não pode ser. Miguel sussurrou, a cabeça girando. A mulher de vermelho estava atrás dele, a presença ameaçadora parecendo cada vez mais real. Sofria as mesmas consequências que ele. E agora, um pesadelo se transformava em outro. O que gostaria que fosse apenas uma alucinação estava se tornando sua maior realidade. Você a deixou fugir, Miguel. A mulher de vermelho parecia se materializar do nada, sua voz agora mais clara e cheia de raiva. Como você não percebeu? Sofia começou a recobrar a consciência. Miguel franziu a testa. Um nó formou-se em sua garganta. Lembrou-se do acidente em que Sofia esteve envolvida anos atrás, uma batida em que para ele tudo havia mudado.
Ele nunca acionou aquela noite que culminou em desentendimentos e separações. O peso desses anos perdidos pesava em seu peito. Você está bem? Ele murmurou. Mas a raiva de tudo o que não fizera queimava sua voz. Os olhos de Sofia se abriram lentamente. Ela parecia atordoada e assustada. Miguel? Disse, confusa. O que aconteceu? Você nunca mais apareceu. Ela se esforçou para se sentar, e Miguel sentiu o abalo emocional se intensificar. O que estava prestes a acontecer era uma explosão que mudaria tudo. Foi você? Não foi? A mulher de vermelho respondeu como se estivesse escutando seus pensamentos. Você nunca perdoou a si mesmo e agora Sofia paga por isso. A tempestade ao redor deles rugia, o vento assoviava, como se estivesse cantando uma canção de desespero. Miguel olhou de volta para Sofia. Ele percebeu que o verdadeiro peso da culpa não era apenas sobre Laura, mas sobre todas as pessoas que ele deixara para trás. E agora estava diante de uma revelação que poderia arruinar tudo o que havia construído na vida. A verdade não era somente sobre o acidente, mas sobre as vidas que ele nunca teve coragem de abraçar. Você não está segura aqui, Miguel gritou, enquanto a tempestade se intensificava. Mas o olhar de Sofia refletia tudo o que ele não queria enfrentar. O que aconteceria se ela não saísse viva daquela noite? O custo de suas decisões pesava sobre ele e a ira da mulher de vermelho se tornou a tempestade mais poderosa que ele já conhecera, prometendo revelar tudo. Agora, a mulher de vermelho ergueu as mãos e a realidade ao redor deles começou a desmoronar. Miguel tinha que agir rapidamente. Ele sabia que se não enfrentasse seus demônios, aqueles que amava poderiam pagá-las em sua busca por perdão. Não, Miguel gritou, batendo o punho na porta do carro de Sofia. Não pode acabar assim. E sem saber o que mais fazer, decidiu que era hora de encarar sua verdade. O que aconteceria agora seria mais do que uma tempestade. Poderia ser o seu destino transformador. Miguel ainda estava no meio do turbilhão emocional quando o carro da polícia desapareceu na tempestade. Mas o eco das palavras do pai o envolvia como uma neblina pesada. A mulher de vermelho ao seu lado parecia pulsar com uma energia quase elétrica, e o silêncio entre eles estava prestes a ser quebrado. De repente, um estrondo interrompeu a cena. Um impacto violento fez o caminhão balançar. O coração de Miguel pulou no peito. Ele olhou para a estrada e o que viu o deixou em choque. Um carro havia batido na lateral de seu caminhão, e as luzes piscantes iluminavam a cena. Miguel não conseguia acreditar. O acidente não era apenas uma lembrança, mas uma realidade, acontecendo bem diante dele. O carro que colidiu tinha as mesmas cores do antigo carro de Laura. Ele ficou paralisado, a consciência se fragmentando entre a realidade e os demônios do passado. A mulher de vermelho gritou, mas sua voz soava longe, abafada pelo rugido da tempestade. O pânico tomou conta de Miguel. Ele pulou para fora do caminhão, o chão escorregadio fazendo com que ele hesitasse. O que estava acontecendo? Por que aquele carro se parecia tanto com o de Laura? Ele correu em direção ao veículo. A chuva caía torrencialmente, misturando-se com a adrenalina que pulsava em suas veias. Ele chegou ao carro e o primeiro que viu foi a figura desmaiada no banco do motorista. O rosto estava oculto pelas sombras, mas uma expressão familiar pintava o contorno. Laura, gritou, desesperado. A mulher de vermelho estava atrás dele, mas suas feições estavam impossíveis de decifrar entre a torrente que a cercava. Ele abriu a porta rapidamente. Por favor, não. Sua voz falhou. A mulher no banco estava sem movimento, apenas respirando com dificuldade. Miguel inclinou-se, tentando perceber se era mesmo Laura. Coração acelerado, ele afastou o cabelo que caía sobre o rosto dela. E quando conseguiu ver,
a verdade foi mais devastadora do que ele imaginava. Não era Laura. Era outra mulher. Um rosto igualmente familiar, mas que não via há anos. Era Sofia, sua ex-namorada. Não, não pode ser. Miguel sussurrou, a cabeça girando. A mulher de vermelho estava atrás dele, a presença ameaçadora parecendo cada vez mais real. Sofria as mesmas consequências que ele, e agora um pesadelo se transformava em outro. O que gostaria que fosse apenas uma alucinação estava se tornando sua maior realidade. Você a deixou fugir, Miguel. A mulher de vermelho parecia se materializar do nada, sua voz agora mais clara e cheia de raiva. Como você não percebeu? Sofia começou a recobrar a consciência. Miguel franziu a testa. Um nó formou-se em sua garganta. Lembrou-se do acidente em que Sofia esteve envolvida anos atrás. Uma batida em que, para ele, tudo havia mudado. Ele nunca acionou aquela noite que culminou em desentendimentos e separações. O peso desses anos perdidos pesava em seu peito. Você está bem? Ele murmurou. Mas a raiva de tudo que não fizera queimava sua voz. Os olhos de Sofia se abriram lentamente. Ela parecia atordoada e assustada. Miguel, disse confusa. O que aconteceu? Você nunca mais apareceu. Ela se esforçou para se sentar. E Miguel sentiu o abalo emocional se intensificar. O que estava prestes a acontecer era uma explosão que mudaria tudo. Foi você, não foi? A mulher de vermelho respondeu como se estivesse escutando seus pensamentos. Você nunca perdoou a si mesmo, e agora Sofia paga por isso. A tempestade ao redor deles rugia. O vento assoviava como se estivesse cantando uma canção de desespero. Miguel olhou de volta para Sofia. Ele percebeu que o verdadeiro peso da culpa não era apenas sobre Laura, mas sobre todas as pessoas que ele deixara para trás. E agora estava diante de uma revelação que poderia arruinar tudo o que havia construído na vida. A verdade não era somente sobre o acidente, mas sobre as vidas que ele nunca teve coragem de abraçar. Você não está segura aqui, Miguel gritou, enquanto a tempestade se intensificava, mas o olhar de Sofia refletia tudo o que ele não queria enfrentar. O que aconteceria se ela não saísse viva daquela noite? O custo de suas decisões pesava sobre ele, e a ira da mulher de vermelho se tornou a tempestade mais poderosa que ele já conhecera, prometendo revelar tudo. Agora, a mulher de vermelho ergueu as mãos, e a realidade ao redor deles começou a desmoronar. Miguel tinha que agir rapidamente. Ele sabia que se não enfrentasse seus demônios, aqueles que amava poderiam pagá-las em sua busca por perdão. Não, Miguel gritou, batendo o punho na porta do carro de Sofia. Não pode acabar assim. E sem saber o que mais fazer, decidiu que era hora de encarar sua verdade. O que aconteceria agora seria mais do que uma tempestade. Poderia ser o seu destino transformador. Então, como um clarão em meio à chuva, uma nova voz irrompeu da escuridão. E quando Miguel virou a cabeça para ver, seu mundo desmoronou. Não era apenas a mulher de vermelho que revelava suas verdades. Era a verdadeira face do passado. Um garoto, não mais do que 10 anos, apareceu na cena. Ele usava uma camiseta suja. Seus olhos eram iguais aos de Miguel, jovens e repletos de medo. O garoto olhou para Sofia e gritou: Você não pode deixá-la morrer. Você não pode. Miguel ficou em choque. O garoto era ele mesmo, a versão mais jovem que sempre culpou por suas omissões. O que você está fazendo aqui? Ele piscou, mal conseguindo respirar. A tempestade girava em torno deles, e a mulher de vermelho observava com um sorriso sombrio. Você precisa resolver isso antes que seja tarde demais. A voz da criança era intensa, cheia de desespero. Mas eu não posso. A verdade pulsava como um relâmpago em sua mente. Então uma revelação horrenda desabou sobre Miguel. O acidente não havia sido apenas um acidente. Havia sido uma escolha.
uma escolha que o mantinha preso no ciclo de dor. E agora, a criança, sua essência perdida, estava aqui para lembrá-lo do que ele deixara para trás. O que aconteceria agora? A escolha estava diante dele, e enquanto a tempestade continuava urgindo, ele percebeu que o verdadeiro peso da culpa começava a se desdobrar, revelando um desfecho que poderia mudar tudo. Miguel olhou para aquele menino, seu eu mais jovem, e sentiu a pressão de tudo desabar. A tempestade rugia com força, como se o próprio céu estivesse em sintonia com as emoções que fervilhavam dentro dele. Sofia estava ali, ainda inconsciente, mas a presença do garoto ao seu lado parecia amplificar a tensão. Ele sabia que precisava agir. "O que você está fazendo aqui?" Miguel sussurrou, lutando contra o peso da culpa que o envolvia. Mas a criança apenas apontou para Sofia, seus olhos implorando por ajuda. Miguel sentiu um aperto no peito. "Eu não posso deixar ela morrer", gritou, enquanto o pânico tomava conta. A mulher de vermelho se avançou, e a última coisa que ele esperava aconteceu. "Você não pode salvar a todos, Miguel. Chegou a hora de encarar o que sempre evitou." A voz dela soava como um eco distante, mas a mensagem ressoava em seu coração. Ele respirou fundo, decidindo que precisava confrontar a verdade. "Miguel, Miguel." Sofia começou a acordar, os olhos confusos. Ele se agachou ao seu lado, suas mãos tremendo. "Sofia, você está bem?" perguntou, a urgência fazendo sua voz tremer. O que aconteceu?" Ela balbuciou, tentando se endireitar. O vento cortava entre eles, quase como se quisesse levá-los a outro lugar, mas ele não poderia permitir que a tempestade os separasse. "Precisamos sair daqui", ele disse, enquanto olhava para a mulher de vermelho, que agora se tornava difusa na chuva. Mas então algo inesperado irrompeu da escuridão. Um homem surgiu da tempestade, correndo em direção a eles. Ele estava coberto de barro, parecendo desesperado. "Miguel, você precisa vir comigo." O homem era familiar, um rosto que havia se perdido no tempo. Miguel reconheceu imediatamente. Era seu melhor amigo da adolescência, Pedro. "Pedro, o que você está fazendo aqui?" Miguel ficou paralisado, uma avalanche de sentimentos o invadindo. O passado parecia colidir com o presente. "É a Laura. Ela precisa de você agora." Pedro gritou, a voz dele rasgando a noite enquanto gesticulava freneticamente. A menção de Laura fez o mundo de Miguel tremer. O que Pedro estava dizendo não fazia sentido. Laura estava morta. "Não, você está errado. Ela se foi." Miguel gritou, a confusão consumindo. Mas Pedro apenas balançou a cabeça. O olhar dele era intenso, cheio de urgência e desespero. "Não, você não entende. Eu a vi. Ela foi sequestrada, Miguel. E você foi o último a vê-la. Você a deixou escapar." As palavras caíram como bombas, ecoando em seus ouvidos. Miguel sentiu que o chão cedia sob seus pés. Não pode ser. Isso não é verdade." Ele olhou para Sofia, que estava acordando lentamente, mas ainda assim parecendo atordoada. O choque a atingiu. Miguel viu o medo nos olhos dela. "Sofia, tudo o que aconteceu com Laura, eu fui o responsável por deixá-la ir." A tempestade parecia parar, e o mundo ao redor deles estava se desvanecendo. A mulher de vermelho estava desaparecendo também, como se tudo em que Miguel acreditava estivesse se desnudando. Mas onde Laura estava? Ele precisava decidir se seguiria Pedro ou se salvaria Sofia, a mulher que ainda estava ali, visível e real. "Você não pode deixar isso assim." Pedro insistiu, pegando Miguel pelo braço. "Se você não for, não teremos outra chance." Miguel sentia o desespero, o peso da escolha. O menino que ele foi parecia lhe dizer algo. Tinha que resolver as pendências antes que fosse tarde demais. "Eu não posso abandoná-la", respondeu, a voz tremendo. Mas o olhar de Pedro estava furioso. "Se você não for agora, poderá perder não só Laura, mas a sua própria vida. Se você não a resgatar, a verdade que você teme poderá te consumir."
O que isso significava? Miguel estava totalmente perdido. Ele olhou para Sofia, que agora estava de pé, mas ele sabia que tinha que decidir. Ele daria sua vida por Sofia ou seguiria o amigo em busca do que ficou para trás. O tempo estava se esgotando e a tempestade estava prestes a engolir tudo. O que ele faria a seguir? A verdade ou o amor? Miguel olhou para aquele menino, seu eu mais jovem, e sentiu a pressão de tudo desabar. A tempestade rugia com força, como se o próprio céu estivesse em sintonia com as emoções que fervilhavam dentro dele. Sofia estava ali, ainda inconsciente, mas a presença do garoto ao seu lado parecia amplificar a tensão. Ele sabia que precisava agir. O que você está fazendo aqui? Miguel sussurrou, lutando contra o peso da culpa que o envolvia. Mas a criança apenas apontou para Sofia, seus olhos implorando por ajuda. Miguel sentiu um aperto no peito. Eu não posso deixar ela morrer, gritou enquanto o pânico tomava conta. A mulher de vermelho se avançou, e a última coisa que ele esperava aconteceu. Você não pode salvar a todos, Miguel. Chegou a hora de encarar o que sempre evitou. A voz dela soava como um eco distante, mas a mensagem ressoava em seu coração. Ele respirou fundo, decidindo que precisava confrontar a verdade. Miguel! Miguel! Sofia começou a acordar, os olhos confusos. Ele se agachou ao seu lado, suas mãos tremendo. Sofia, você está bem? Perguntou, a urgência fazendo sua voz tremer. O que aconteceu? Ela balbuciou, tentando se endireitar. O vento cortava entre eles, quase como se quisesse levá-los a outro lugar, mas ele não poderia permitir que a tempestade os separasse. Precisamos sair daqui, ele disse enquanto olhava para a mulher de vermelho, que agora se tornava difusa na chuva. Mas então, algo inesperado irrompeu da escuridão. Um homem surgiu da tempestade, correndo em direção a eles. Ele estava coberto de barro, parecendo desesperado. Miguel, você precisa vir comigo. O homem era familiar, um rosto que havia se perdido no tempo. Miguel o reconheceu imediatamente. Era seu melhor amigo da adolescência, Pedro. Pedro, o que você está fazendo aqui? Miguel ficou paralisado, uma avalanche de sentimentos o invadindo. O passado parecia colidir com o presente. É a Laura, ela precisa de você. Agora, Pedro gritou, a voz dele rasgando a noite, enquanto gesticulava freneticamente. A menção de Laura fez o mundo de Miguel tremer. O que Pedro estava dizendo não fazia sentido. Laura estava morta. Não, você está errado. Ela se foi, Miguel gritou, a confusão o consumindo. Mas Pedro apenas balançou a cabeça. O olhar dele era intenso, cheio de urgência e desespero. Não, você não entende. Eu a vi. Ela foi sequestrada, Miguel, e você foi o último a vê-la. Você a deixou escapar. As palavras caíram como bombas, ecoando em seus ouvidos. Miguel sentiu que o chão cedia sob seus pés. Não, não pode ser. Isso não é verdade. Ele olhou para Sofia, que estava acordando lentamente, mas ainda assim parecendo atordoada. O choque a atingiu. Miguel viu o medo nos olhos dela. Sofia, tudo o que aconteceu com Laura, eu fui o responsável por deixá-la ir. A tempestade parecia parar e o mundo ao redor deles estava se desvanecendo. A mulher de vermelho estava desaparecendo também, como se tudo em que Miguel acreditava estivesse se desnudando. Mas onde Laura estava? Ele precisava decidir se seguiria Pedro ou se salvaria Sofia, a mulher que ainda estava ali, visível e real. Você não pode deixar isso assim, Pedro insistiu, pegando Miguel pelo braço. Se você não for, não teremos outra chance. Miguel sentiu o desespero, o peso da escolha. O menino que ele foi parecia lhe dizer algo. Tinha que resolver as pendências antes que fosse tarde demais. Eu não posso abandonar ela, respondeu, a voz tremendo. Mas o olhar de Pedro estava furioso. Se você não for agora, poderá perder não só Laura, mas a sua própria vida. Se você não a resgatar,
a verdade que você teme poderá te consumir. Nesse instante, um trovão enorme cortou o céu, e as primeiras gotas de uma nova tempestade começaram a cair, rápidas e pesadas. De repente, um clarão iluminou tudo, e no instante seguinte, uma figura surgiu atrás de Pedro, como um fantasma do passado. Eu não posso deixar você ir. Irmão, a voz era profunda, conhecida. Miguel congelou ao ouvir. Era sua mãe, que ele não via desde o dia em que tudo desmoronou. A mulher de vermelho agora estava ao seu lado, e todos pareciam olhar para ela, como se esperassem uma decisão. Mãe, o que você está fazendo aqui? Miguel sentiu seu coração disparar. Sua presença era um misto de conforto e desespero. Mas ela tinha uma expressão que ele nunca esquecia. Você precisa escolher, Miguel. Você precisa enfrentar a verdade e não fugir mais. A voz dela ressoava, misturando-se com os sons da tempestade. Mas antes que ele pudesse processar tudo, a mulher de vermelho olhou diretamente para ele e revelou um segredo devastador. Miguel sentiu que tudo ao seu redor desmoronava. A mulher de vermelho não era apenas um espectro, mas a representação de suas próprias escolhas, e agora tudo parecia se entrelaçar de maneira que ele nunca poderia imaginar. Ele tinha que decidir salvar Sofia ou buscar Laura. Mas antes que pudesse responder, uma luz ofuscante explodiu em seus olhos, e tudo ficou branco. O que ficou? Ele estava preso entre dois mundos, entre as escolhas de sua vida e as consequências que ainda não havia enfrentado. Quando a luz começou a se dissipar, uma nova realidade começou a se contorcer diante dele. O que ou quem estaria esperando por ele do outro lado? E a verdade que ele descobriria mudaria tudo o que conhecia? Ele estava pronto para a resposta, mas seria tarde demais? A luz branca começou a se dissipar. Miguel piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Ele viu Pedro e sua mãe atrás dele, a mulher de vermelho agora se tornando uma sombra. Mas antes que pudesse dizer algo, um grito cortou a tempestade. Miguel! Era Sofia, mas havia algo diferente em sua voz. Uma urgência desesperada. Ela estava se levantando, os olhos cheios de confusão e medo. Você não pode fazer isso! Você não pode! Miguel se virou para ela, o coração disparado. Sofia! E então, tudo aconteceu muito rápido. A mulher de vermelho começou a se aproximar, sua expressão se transformando em algo mais sombrio. Você pode salvá-la ou salvá-la a si mesmo, Miguel. A voz dela ecoou, cheia de poder e raiva. A decisão é sua. Antes que Miguel pudesse responder, um forte clarão iluminou tudo. Ele esqueceu de respirar ao ver, no centro da luz, uma imagem que nunca esperava ver. A cena do acidente, exatamente como aconteceu. A visão era clara e brutal. O carro de Laura, a colisão, o grito agonizante que escapou dele enquanto tudo acontecia. Em um instante, ele viu algo mais, a verdadeira razão daquela noite fatídica. Laura estava dentro do carro, mas seus olhos não estavam cheios de medo. Não, eles eram frios, calculistas. Ele percebeu que ela não havia morrido por acidente. A lembrança de um outro homem, um rosto que tanto tentara esquecer, emergiu na sua mente. O amante de Laura, aquele que ela nunca deixara e que ele nunca soubera. A verdade o atingiu, como um soco no estômago. Ela estava com outro cara, e você não soube. A mulher de vermelho gritou, sua presença agora esmagadora. Você se preocupou tanto em salvá-la que nunca percebeu que ela não queria ser salva. Os olhos de Miguel se arregalaram. A tempestade ao redor deles parecia responder ao seu choque, trovejando intensamente. Então tudo isso foi em vão? Tudo o que eu fiz? Suas palavras saíram em um sussurro, a dor o sufocando.
Não, Sofia gritou. Não é verdade. Você a amava, Miguel. Ela era sua. Você a deixou escapar. Mas altares de dúvida continuavam pesando sobre seu coração. Ele olhou para a mulher de vermelho. Ela estava lá, com um sorriso que mostrava que tudo o que ele pensara ser verdadeiro estava agora se desmoronando. E quando tudo parecia perdido, Miguel teve uma ideia. Eu não posso deixá-la aqui. Eu não posso deixar você aqui. Ele virou-se de novo para a mulher de vermelho. O que você quer de mim? Que eu viva com essa dor pela eternidade? Que eu escolha entre salvar a mulher que amo e lidar com as verdades que nunca quis aceitar? E assim que essas palavras saíram, um tremor percorreu a estrada. A tempestade tornou-se um furacão e Miguel foi jogado ao chão, observando a realidade se desvanecer em uma espiral de luz e escuridão. Quando se recuperou, sua visão estava turva, mas ele conseguia distinguir a figura de Pedro ao longe, a mãe ao seu lado. E então uma mão pegou a dele, uma mão que ele não esperava. Era Laura. Ela estava lá, de pé, com aquele olhar imperturbável. Você não me deixou ir, ela murmurou. E a verdade em suas palavras fez Miguel dar um passo para trás. Você me abandonou antes mesmo de saber a verdade. Miguel ficou paralisado, a mente girando. Ele olhou para Sofia, que estava lutando para ficar de pé. Tudo o que eu queria era proteger você, ele disse, sua voz falhando. Mas a confusão e a dor eram insuportáveis. A cada instante, mais fragmentos de verdades não ditas surgiam. Então, a tempestade fez outra coisa. De repente tudo se acalmou. Um silêncio opressivo tomou conta do lugar. Agora, todos estavam juntos, a tensão quase palpável. Ele percebeu que precisava fazer uma escolha real. E aquele momento mágico não duraria para sempre. Quais segredos Lorena e o passado guardavam? Qual seria o seu verdadeiro legado? Ele olhou para as duas mulheres que amava. O que faria a seguir diante de um dilema tão profundo? Miguel precisava decidir entre enfrentar seu passado ou deixar que a atualidade o carregasse para sempre. O tempo estava se esgotando, e quando a tempestade recomeçou a rugir, as respostas pareciam cada vez mais distantes. Miguel estava paralisado, dividido entre a verdade e a dor. A tempestade começava a acalmar, mas sua mente ainda girava como um furacão. A presença de Laura, tão real e perturbadora, também lembrava das suas escolhas. Ele olhou para Sofia, que ainda fraquejava, confusa, e uma onda de emoção o atingiu. Eu não pude te salvar, Sofia. Não consegui salvar ninguém. A angústia escorria em seu tom, uma mistura de dor e desespero. Mas ao dizer isso, Miguel sentiu algo mudar. Era como se, ao verbalizar seu arrependimento, ele não só se libertasse, mas também começasse a entender que ainda havia tempo. Sofia, ainda atordoada, olhou nos olhos dele. Miguel, eu estou aqui. Você me trouxe até aqui. Vamos juntos. As palavras dela ecoaram em seu coração, e ele percebeu que não poderia se permitir sucumbir a essa tristeza. Laura talvez não fosse sua única salvação. A mulher de vermelho se desfazia na chuva, perdendo sua forma, mas Miguel a encarou diretamente agora. Você não pode me controlar. Eu sou mais do que meus erros. Eu escolho enfrentar isso, e não vou mais deixar o medo me dominar. Esses sentimentos de força e determinação misturavam-se e se tornaram um grito que ecoou na tempestade. Então, como se o universo estivesse escutando, o céu começou a limpar. O sol, súbito e poderoso, começou a romper as nuvens escuras, e a luz dourada iluminou os rostos diante dele. Laura, ainda diante dele, agora parecia menos sombria e mais serena.
Às vezes, precisamos enfrentar as sombras, Miguel. Você é capaz de ter paz, e com isso, ela começou a desaparecer como uma memória que finalmente poderia ser largada. Miguel voltou seu olhar para Sofia, que se levantava confiante. Era hora de dar um passo em frente juntos. Ele a pegou pela mão e, mesmo com a tempestade agora se acalmando, sentiu que o peso do mundo diminuía. Vamos seguir em frente. Precisamos encarar o que vem pela frente, mesmo que seja difícil. E ali, em meio ao cenário que mudava, Miguel percebeu que a vida era feita de escolhas. Cada escolha moldava quem ele era. Havia dores, havia cicatrizes, mas também havia amor, esperança e a capacidade de recomeçar. Esses sentimentos começavam a brotar dentro dele, ansiosos por se manifestar. A mulher de vermelho se foi e ao seu lugar veio um novo horizonte. Miguel decidiu que, independentemente do que o futuro trouxesse, ele tinha alguém ao seu lado. Não poderia mudar o passado, mas teria a chance de abraçar a vida que ainda o esperava. Eles caminharam juntos, a luz crescente iluminando seu caminho. E ao olhar para trás, Miguel não viu apenas sombras, mas também um aprendizado que o moldara. Ali se formou um novo ciclo, uma nova história. E enquanto a chuva finalmente se dissipava, ele viu um novo começo se desenhar à sua frente. E agora, você que acompanhou essa jornada até aqui, precisa fazer algo. Não espere nem mais um segundo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, porque isso ajuda muito o algoritmo e a nossa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Seu apoio é tudo. Este é o momento para demonstrar que você está conosco. Vamos continuar essa aventura juntos.